Olá, turminha do quarto ano. Vamos então para a nossa aula de língua portuguesa. Lembrando que nós estamos fazendo a interpretação do texto, que é um roteiro de cinema do filme Dona Cristina Perdeu a Memória. Lembram? Vocês já leram o texto, acompanharam a leitura com a professora Vi, leram uma parte dele e fizeram a primeira parte da interpretação da página 139. Agora, nós vamos para a página 140. Então, pega o seu livro e acompanha as atividades junto com a professora. Hoje a professora vai fazer as atividades com vocês, porque elas são atividades um pouquinho mais trabalhosas. Vamos lá? Número 6. As personagens, elas se aproximam assim que elas se veem? Explique. Então, vamos lembrar. Quem são as personagens? As personagens são a Dona Cristina, que é uma senhora de 80 anos, né? E o Antônio, que é um menininho de 8 anos. Assim que eles se veem, né? Quando o Antônio cai lá da bicicleta, ele escuta um barulho, olha para o lado da cerca e vê a Dona Cristina, eles se aproximam logo de cara? Não, né, criançada? Num primeiro momento, o menino ele apenas observa a Dona Cristina arrumar a cerca, não é mesmo? Bom, agora número 7. De acordo com o roteiro, o que a atriz que interpreta a Dona Cristina deve fazer na cena? Justifique sua resposta com exemplos. Então, lembre-se que o roteiro ele vai indicando o que o artista tem que fazer. Então, de acordo com o roteiro, a Dona Cristina, ela deve estar consertando a cerca de madeira, no momento que o Antônio se aproxima dela, tá bom? Agora, número 8. Aqui na número 8, vocês têm a cena aí, né? Vocês têm a imagem de uma cena dos atores Pedro Pergolina e a atriz Lise Brock em uma cena do filme. Olha que bonita essa cena. Algumas pessoas idosas, elas sofrem de perda de memória. Isso é muito comum. Mas isso não quer dizer que todas as lembranças da pessoa são apagadas, né? Algumas lembranças ainda ficam guardadas. Na letra A, pergunta assim: que elemento do texto nos mostra que a personagem sofre de perdas de memória, mesmo antes de ler o texto? Antes da gente começar a leitura do texto, a gente já sabe que a personagem Dona Cristina, ela sofre de perda de memória. Como que nós ficamos sabendo isso antes de ler? Nós ficamos sabendo pelo título, porque o próprio título nos informa, né? O título é Dona Cristina perde a memória. Então, nós já sabemos, mesmo antes de ler. O título traz essa informação. Agora, na letra B. Dona Cristina se lembra de informações do passado? O que vocês acham? Durante a leitura, ela se lembrou de alguma coisa que aconteceu no passado dela? Sim ou não? Sim, né? Quando que nós percebemos isso? Explica a sua resposta. Nós percebemos quando ela fala do seu irmão, quando ela fala do seu pai, do avô, do bisavô. Lembra que ela fala assim: o meu irmão se chamava Antônio, né? E aí ela vai comentando cada apelido do irmão, do pai, do avô e do bisavô. Então, ela não perdeu totalmente a memória. Algumas lembranças ainda ficaram. Agora, aqui na número 9, diz assim: o roteiro indica o modo como Dona Cristina se dirigiu a Antônio para conseguir a atenção dele. Circule essa indicação no texto. Então, eu vou colocar aqui um trecho do texto quando o Antônio vê a Dona Cristina. Então, acompanhe a leitura aí que a professora viu desse texto. Então, aqui, ó. Dona Cristina. Bom dia.
Não te ensinaram a cumprimentar as pessoas quando tu te aproximas dela? Antônio não diz nada, apenas olha. Aí a dona Cristina, um pouco mais doce. Como é o seu nome? Antônio? Antônio. Então veja que num primeiro momento, quando a dona Cristina foi ríspida com o Antônio, ele não disse nada, ele apenas ficou olhando. Aí a partir do momento que ela foi um pouquinho mais doce, a sua fala ficou mais doce, e ela disse para ele: como é o seu nome? Aí ele responde. Então aqui nós podemos circular aqui essa parte, ó, um pouco mais doce. Então, circula aí no seu texto, ele está na página 137. Então, esse trecho que nós circulamos aqui, ele indica, né, o modo como que a dona Cristina falou com o Antônio, né, para poder chamar a atenção dele. Aí a pergunta aqui para gente diz assim, opa, o que o trecho circulado indica em relação à maneira com que devemos nos dirigir às pessoas para conseguir a atenção delas? Converse com colegas e o professor. Então, vocês acham que se a pessoa é ríspida com a gente, vai chamar a nossa atenção? Você vai conversar com uma pessoa que é ríspida com você? Não, né? Agora, quando a pessoa é mais doce, tem uma fala mais mansa, é natural a gente se aproximar dela, tá bom? Agora, número 10. Antônio, ele não conhecia uma palavra usada por Dona Cristina. Que palavra era essa? Vocês lembram? Dá uma pausa no vídeo e escreva aí para ver. Pronto? Já escreveram? Então, vamos ver se vocês acertaram. Isso mesmo, a palavra era codinome. Ele não sabia esse significado. E o que ela significa de acordo com a personagem? A dona Cristina explica para ele o significado. Ela diz assim: codinome é um nome que a gente inventa quando a gente não quer que saibam o nome da gente. Muito bem. Então, agora na letra B, nós vamos sublinhar o trecho em que a dona Cristina usa um exemplo pessoal, ou seja, um exemplo dela, para explicar melhor o sentido dessa palavra. Então, ela dá um exemplo. E esse exemplo, ele se encontra lá na página 138. Então, a Provivi colocou aí um trechinho para vocês, e ela diz assim, ó, vou grifar. Eu grifo aqui, você grifa aí. Olha o exemplo que ela deu. Por exemplo, meu nome é Maria Tereza Cipriana Smith Muller, mas eu acho um nome muito grande, que parece de uma velha, bruxa. Então, digo para todo mundo que meu nome é Cristina. Então, esse é o exemplo que ela dá para o Antônio, tá bom? Então, grifem aí no texto de vocês também. Crianças, hoje a nossa aula termina por aqui. Na próxima aula de língua portuguesa, nós vamos fazer a página 141 e eu termino aqui a aula deixando aí uma imagem da atriz Liz Brooke numa cena, né, de Dona Cristina perdeu a memória. Veja que bonito a atriz na cerca, né, interpretando a Dona Cristina. E eu deixo um recado muito importante para vocês, que é: valorize os idosos, cuidem das suas vozinhas, dos seus avós, né? Isso é muito importante. Dê atenção para eles, converse, ajude, tá bom? Essa é a dica e o recado que a Provivi deixa para vocês. Um beijo e até a próxima aula.